Olá, pessoal da primeira série. Hoje nós vamos entrar no assunto da segunda unidade de espanhol, que é modo imperativo. Então, nessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho esse modo, sua definição, seus usos e a conjugação de alguns verbos nessa modalidade. Bom, vamos começar aqui, pessoal, analisando em quais situações eu devo utilizar o modo imperativo. A primeira situação em que eu posso utilizar o modo imperativo é para dar ordens, ou seja, para dar ordens, para dar um comando a uma pessoa. Vamos fazer aqui a leitura dessa charge, né, para que a gente perceba como o modo imperativo é utilizado aqui para dar uma ordem. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então observem aqui, pessoal, a charge aqui está em português, mas o modo imperativo em espanhol tem a mesma função, podem ter as mesmas funções do modo imperativo em espanhol, que nesse caso aqui é dar ordens. Então, quando se emprega verbos como use, compre, beba, coma e prove, aqui a pessoa que utiliza esses verbos está querendo transmitir ordens para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa com a qual ela está falando. Então, um dos usos que nós podemos encontrar para o modo imperativo é dar ordens. Outra situação em que eu também posso utilizar o modo imperativo é para dar conselhos, certo? Seriam conselhos, são conselhos, né? Recomendações. Então, eu posso utilizar também o modo imperativo para dar conselhos ou recomendações, como nós vemos aqui nessa propaganda publicitária. Vamos ao texto. Que não te escape nenhuma gota. Cuidamos el agua, cuidamos nuestro mundo. Cierra la llave de agua mientras te enjabonas las manos. Una llave abierta consume hasta 12 litros por minuto. Al ayudar con los platos, enjuágalos todos juntos y con la llave a la mitad. Usa la ducha en vez de la tina. Si vas al tubería goteando, avisa. Si ves una tubería goteando, avisa. Tubería é um cano. Mejor mañana empieza por um pequeno cambio hoje. Então veja que aqui o modo imperativo está sendo usado para dar aqui conselhos de como nós podemos fazer para o quê? Para economizar mais água, né? Então aqui ele fala que a gente pode fechar a torneira enquanto a gente lava as mãos. Ele fala que enquanto, né, você estiver lavando ali os pratos, ajuste aquela válvula na metade para você não desperdiçar muita água. Aqui se recomenda o uso do chuveiro em vez da banheira, não é isso? E se a gente vê alguma goteira em algum cano, é importante a gente providenciar o conserto para que não haja aí o desperdício de água. Então, num contexto como esse, o modo imperativo está sendo usado, está sendo empregado para orientar as pessoas a economizar mais água. Então, essa é uma das situações em que eu também posso utilizar o modo imperativo, que é dar conselhos. Eu também posso usar o modo imperativo para dar instruções, certo? Ou seja, dizer como alguém deve fazer algo. A gente vê isso muito frequentemente em manuais, certo? Quando você compra um aparelho novo, um celular novo, uma máquina de lavar nova, geralmente vem um manual
e o manual nos dá instruções de como nós devemos utilizar aquele aparelho, né? Ele vai dizer quanto tempo você deve deixar carregando, o que é que você deve evitar fazer para que o seu aparelho dure mais tempo, né? Então, eu também posso utilizar o modo imperativo para dar instruções, ou seja, dizer como alguém deve proceder diante de uma determinada situação ou com um determinado objeto. Então, vamos aqui ver um outro texto publicitário. Cuida a tu perro del frío. Usa abrigos que cubran su zona del cuello y tronco. No le cortes el pelo. No salgan a pasear cuando el clima esté muy frío. Vigila y cumple com seu calendário de vacunação. Vacunação é vacinação. Então veja que aqui a gente está vendo nesse texto publicitário também, nos dando instruções do que nós devemos fazer para proteger nosso cachorro no período de frio. Então aqui ele fala, usa abrigo, abrigo é tipo um agasalho, né? Não cortes, não salgam, vigila e cumple. Então todos esses verbos estão aqui no modo imperativo e eles estão sendo aqui empregados para quê? Eles estão sendo empregados para dar instruções, ou seja, dizer como alguém deve proceder diante de uma determinada situação. Nesse caso aqui, como deve se fazer para proteger os cachorros, né, do frio. Vamos ver agora, pessoal, agora que a gente já entendeu as situações de uso do imperativo, né? Recapitulando, dar ordens, dar instruções, fazer recomendações, dar conselhos, a gente já sabe em que situações nós devemos usar. Vamos então agora analisar a formação do imperativo afirmativo e negativo, né? É importante a gente prestar atenção primeiro nisso, porque eu tanto posso dizer para as pessoas fazerem algo, como também não fazer. Então é por isso que eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vamos agora então começar analisando as formas do imperativo afirmativo, ou seja, a forma que eu vou usar para dizer para as pessoas fazerem algo. Então nós temos aqui os exemplos do verbo hablar, comer e vivir. Esses três verbos são verbos regulares, certo? E nós vamos ver agora como é que eu vou conjugar esses verbos, o verbo hablar, comer e vivir, no imperativo afirmativo. É importante vocês prestarem atenção que, quando a gente for conjugar um imperativo afirmativo, o verbo vai ser conjugado de uma determinada maneira. Só que se eu for conjugar o verbo no imperativo negativo, ele vai ter outra forma. Então, a gente vai prestar atenção agora só no imperativo afirmativo. Então, vejam aqui no slide, não é isso? O verbo hablar, conjugado no imperativo afirmativo. Então, como é que eu conjugo o verbo hablar no imperativo afirmativo? Tu habla, usted hable, nosotros o nosotras hablemos, vosotros o vosotras hablad, ustedes hablen, certo? Então, quando eu for conjugar o verbo hablar, que é um verbo regular, no imperativo afirmativo, eu vou conjugar dessa forma. Tu habla, usted hable, nosotros, nosotras hablemos, vosotras, vosotras hablad, ustedes hablen. Significa, pessoal, que se for conjugar qualquer verbo regular, né, que termina em AR, como no caso do verbo hablar, e for conjugá-lo no imperativo afirmativo, como é que eu vou conjugar esse verbo? Por exemplo, se for o caso do verbo cantar, então vai ficar como? Tu canta, usted cante, nosotros, nosotras cantemos, vosotros, vosotras cantad, ustedes cantem. Então, qualquer verbo regular que termina em AR e eu for conjugar no imperativo afirmativo, ele vai ter essas terminações que vocês estão vendo aí em vermelho e azul.
Observem, pessoal, que nesse quadro que nós temos aqui, ao lado da forma afirmativa, a gente tem também a forma negativa. E vocês vão observar que quando a gente vai conjugar o mesmo verbo, no imperativo negativo, ele vai ter uma forma diferente de quando a gente conjuga esse verbo no imperativo afirmativo. Então, vamos ver como é que fica o verbo hablar quando eu conjugo ele na forma do imperativo negativo. Então, vai ficar como? Tu não hables, usted não hable, nosotros, nosotras não hablemos, vosotros, vosotras não habléis, ustedes não hablen. Então, veja que a forma como eu vou conjugar o imperativo afirmativo, ele vai mudar. Ele vai mudar não em todas as pessoas, porque, por exemplo, quando eu vou conjugar o verbo com nós outros, com usted e com ustedes, ele vai se manter, né? Ou seja, a mesma forma, tanto no imperativo afirmativo como no imperativo negativo. Agora, quando eu vou conjugar com tu ou com vosotros, a gente vai ver que tem uma diferença. Então, tu habla, imperativo afirmativo, tu não hables, afirmativo negativo. E assim também vai acontecer com vosotros. Vosotros hablan, vosotros não habléis. Então, preste atenção quando forem usar esses verbos, quanto ao tipo, se é o imperativo afirmativo ou negativo. Vamos passar então agora para o verbo comer. O verbo comer também é um verbo regular, de segunda conjugação, termina em ER. E como é que eu vou conjugar o verbo comer no imperativo afirmativo? Vai ficar tu come, usted coma, nosotros, nosotras comamos, vosotros, vosotras comed, ustedes comam. Então, qualquer verbo regular que termina em ER, e eu for conjugá-lo no imperativo afirmativo, eles vão ter também essa mesma terminação do verbo comer. Então, vamos pensar que eu vou conjugar o verbo perder, por exemplo. E eu vou conjugá-lo no imperativo afirmativo. Vai ficar como? Tu perde, usted perda, nosotros perdamos, vosotros perded, ustedes perda. Certo? Por que vai ter essa mesma terminação? Porque perder é um verbo regular, como também é um verbo comer, então ele vai ter a mesma terminação quando eu for conjugar no imperativo afirmativo. Agora, se eu for conjugar o verbo comer agora no imperativo negativo, então vamos ver o que é que a gente vai ter. Ó. Tu não comas, usted não coma, nosotros não comamos, vosotros não comais, ustedes não comam. Né? Então, observem aqui que, nesse caso também, a gente vai ter algumas formas diferentes com o pronome tu e com o pronome vosotros, e nos demais pronomes, né, usted, nós outros e ustedes, vão ter a mesma forma que no imperativo afirmativo. E observem, pessoal, que a gente sempre coloca antes do verbo no imperativo negativo o advérbio de negação no, que significa não. Então, para que eu forme também o imperativo negativo, é importante que antes do verbo eu coloque o advérbio de negação não. Não apenas o não pode ser usado nesse sentido, eu também posso utilizar outros advérbios como nunca, jamás. Todo e qualquer advérbio que indique negação, eu também posso utilizar quando eu for conjugar um verbo no imperativo negativo. Vamos passar agora, pessoal, para o verbo beber, certo? Verbo beber, também um verbo regular, agora da terceira conjugação, porque termina em IR. Vamos ver então agora como é que eu vou conjugar o verbo beber no imperativo afirmativo. Então, tu bibe, usted biba, nosotros bibamos, vosotros bibid, ustedes bibam. Certo? Então, qualquer verbo regular da terceira conjugação, ou seja, que termina em IR, e eu for conjugá-lo
no imperativo afirmativo, eu vou utilizar a mesma forma do verbo beber. Então, se eu for conjugar, por exemplo, o verbo partir, como é que vai ficar? Tu parte, usted parta, nosotros partamos, vosotros partid, ustedes partam. Então, como é um caso de um verbo regular, ele vai ter a mesma terminação do verbo beber, porque é um verbo regular de terceira conjugação, porque termina em IR. Vamos ver agora como é que eu vou conjugar esse mesmo verbo, o verbo beber, agora na forma do imperativo negativo. Então, nós vamos ter tu não bebas, usted não beba, nosotros não bebamos, vosotros não bebais, ustedes não bebam, certo? Então, aqui está a forma do verbo beber conjugado no imperativo negativo, né? Vamos observar aqui algumas coisas em relação à conjugação desses verbos, como, por exemplo, quando eu vou conjugar esses verbos, tanto o verbo hablar, comer e beber, no imperativo afirmativo, com o pronome vosotros ou vosotras, eles vão ter a mesma terminação, independentemente da conjugação do verbo, ou seja, se o verbo é da primeira, segunda ou da terceira conjugação. Toda vez que eu for conjugar esses verbos regulares com vosotros, eles vão ter essa mesma forma. Então, hablar vai ficar vosotros hablan. Comer vai ficar vosotros comed. Beber vai ficar vosotros bebid. Então, o que é que eu vou fazer para formar o imperativo afirmativo quando eu for conjugar os verbos com vosotros? É muito simples. Eu vou tirar o R do final do verbo e colocar no seu lugar o D. Observe que é isso que eu vou ter, né? Ó, verbo hablar. Eu tiro o R, coloco o D e fica vosotros hablan. Verbo comer. Eu tiro o R, coloco o D no lugar e vai ficar vosotros comed. E o verbo beber, vou tirar o R e vou colocar o D no lugar e vou ter vosotros bebid. Então vejam que independentemente da conjugação do verbo, quando eu for utilizar o imperativo afirmativo conjugando o verbo com o pronome vosotros ou vosotras, é só eu tirar o R do final do verbo e colocar no seu lugar o D. Vamos aqui a uma observação. Las formas de tú y vosotros en imperativo afirmativo son las únicas que tienen una conjugación propia, ou seja, são os casos em que eu vou ter uma forma para o imperativo afirmativo e outra para o imperativo negativo. El resto se conjuga igual que el presente de subjuntivo. Aqui está falando de uma forma que a gente ainda não viu. Então, essas formas que a gente tem aqui, habla, hable, hablen, come, coma, comam, comas, comais, comam, são formas que também estão no modo do presente do subjuntivo, que é algo que nós vamos estudar mais adiante. Então, aqui está dizendo para nós o seguinte, que a mesma forma que nós utilizamos para conjugar os verbos no imperativo, nós também vamos utilizar, no caso do imperativo afirmativo, nós também vamos usar essas mesmas formas para conjugar os verbos no presente do subjuntivo, que, como eu falei, é um tempo verbal, um modo verbal que a gente vai estudar mais para frente. Bom, como nós observamos no slide anterior, nós vimos os verbos regulares. Agora nós vamos ver como é que eu vou conjugar os verbos irregulares. Só que no caso dos verbos irregulares, eles vão ter algumas peculiaridades. Então vamos aqui. Irregulares de câmbio vocálico. Cambiam la raíz como en el presente. Então, existem verbos irregulares no presente no modo imperativo, em que a mudança vai ocorrer apenas quanto às vogais dos verbos. Ou seja, eu tenho um verbo e esse verbo ele vai ter uma vogal em sua raiz, e para eu conjugar esse verbo no modo
imperativo e ele sendo irregular, eu tenho que observar qual é a mudança que eu tenho que fazer na vogal desse verbo que se encontra no seu radical. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, verbo pensar, né? Então, como é que eu vou conjugar o verbo pensar no presente no modo imperativo? Então, eu vou ter tu piensa, usted piense, nosotros pensamos, vosotros pensad, ustedes piensen. Então, observem, pessoal, que no caso do verbo pensar, quando eu vou conjugá-lo no imperativo afirmativo, eu vou tirar o E do radical e colocar no seu lugar o IE. A mesma alteração quanto a essa mudança na vogal que se encontra na raiz do verbo, eu vou encontrar quando eu for conjugar esse mesmo verbo no imperativo negativo. Então, conjugando o verbo pensar no imperativo negativo, eu vou ter tu não pienses, usted não piense, nosotros não pensemos, vosotros não penseis, ustedes não piensem. Então, observem que para conjugar o verbo pensar no modo imperativo, seja ele negativo ou afirmativo, eu devo trocar o E e colocar em seu lugar o IE, isso em algumas pessoas, não em todas. Por exemplo, quando eu for conjugar o verbo com nós outros e vós outros, eu não vou fazer essa mudança na vogal do verbo que se encontra em seu radical. Outros verbos em que a gente também vai perceber algumas mudanças na vogal empregada que se encontra no radical do verbo, vai ser, por exemplo, o verbo pedir. Então, ó, pedir, eu vou mudar a vogal E para I e formar pide. Dormir, eu vou tirar a vogal O e colocar em seu lugar o ditongo UE, duerme. Sentir, eu vou mudar o E do radical e colocar o ditongo IE, siente. Volver, eu vou mudar o O e vou colocar no seu lugar o ditongo UE, vuelve. Elegir, eu vou tirar o E e colocar no seu lugar o I e T, elige. Seguir, eu vou tirar o E e colocar no seu lugar o I e T, o sigue. Isso significa, pessoal, em todos esses verbos, que a irregularidade deles se encontram apenas quanto à mudança dessas vogais. Né? No caso do verbo pensar, eu vou trocar o E por IE, do verbo pedir o E por I e assim por diante. Certo? Então, aqui são casos, né, em que esses verbos são irregulares porque eles vão ter uma alteração na vogal que se encontra em sua raiz. Só que eu posso também ter casos em que um verbo ele é irregular apenas quando eu for conjugá-lo com o pronome tu. Então vamos ver aqui, irregularidades tonales, atento à la segunda persona del afirmativo. Então, existem alguns verbos que quando eu for conjugá-lo no modo imperativo afirmativo, eles vão ter uma forma própria quando eu for conjugá-los com o pronome tu. Então vamos ver com quais verbos isso ocorre e como é que eu vou conjugar esses verbos com o pronome tu. Então, verbo ser, se eu for conjugar com tu, vai ficar tu, se. Verbo ir, tu, be. Verbo venir, tu, ven. Verbo tener, tu, ten. Verbo salir, tu, sal. Verbo hacer, tu, haz. Verbo decir, tu, di. Verbo poner, tu, pon. Verbo oír, tu, oye. E observe que esses são os únicos verbos em que isso vai ocorrer. Aqui do lado a gente colocou, né, para ficar bem claro, que essa mudança só se aplica no caso do verbo conjugado com tu. Então vamos ver qual é o caso do verbo hacer. Então, tu haz, tu haga, nosotros hagamos, vosotros haced, ustedes hagan. Certo? Então observe que essa mudança, né, essa forma própria só é usada quando eu for conjugar esses verbos, ser, ir, venir, tener, salir, hacer, decir, poner, ir, quando eu for conjugado no imperativo afirmativo com o pronome tu. Aí aqui abaixo colocamos uma observação. Los pronombres van después en afirmativo. Cómelo,
coméntelo. E antes, em negativo, não lo comas, não te lo comas. Então, quando eu for utilizar um pronome junto desses verbos, eu tenho que observar a forma do modo. Ou seja, se o verbo está conjugado no modo imperativo afirmativo, o pronome deve vir depois do verbo. Como aqui, comelo, coméntelo. E eu vou utilizar o pronome antes do verbo quando ele vier conjugado no imperativo negativo. Não lo comas, não te lo comas. Aí tem outra explicação aqui. Los reflexivos en vosotros pierden la de levantaos vosotros, excepto en el caso de ídeos. Aqui está falando quando eu for conjugar os verbos com o pronome vosotros. Então, quando eu for conjugar o verbo no pronome vosotros e eu tiver que utilizar um pronome depois do verbo, eu não vou utilizar mais aquele de no final. Eu vou tirar o de e colocar no seu lugar diretamente o pronome que se refere. Exceto no caso do verbo ir-se, em que eu vou manter o de. Aí vai ficar idos. Esse quadro aqui, pessoal, está mostrando para a gente algumas diferenças quando eu for conjugar os verbos regulares no imperativo afirmativo com os pronomes tu e os te. Lembrando que o pronome tu eu vou utilizar em contexto de formalidade e o pronome os te eu vou utilizar no contexto de informalidade. Então vamos lá. Se eu for conjugar um verbo como caminhar com tu, eu vou ter camina e com os te, camine. Já se eu for conjugar um verbo como vender no modo imperativo afirmativo, eu vou ter tu vende, usted venda. Já o verbo beber, eu vou ter tu bibe, tu, usted biba. Então, o que é que eu observo aqui? Eu observo que quando eu for conjugar um verbo da primeira conjugação, como um verbo caminhar, no modo imperativo afirmativo, eu vou perceber que quando eu for usar esse verbo no contexto informal, ou seja, conjugar ele com tu, eu vou ter no final o a, camina. E quando eu for utilizar no contexto de formalidade, ou seja, conjugar com o pronome usted, eu vou ter o e no final, camine. Só que isso só vai ocorrer com caminhar ou com qualquer outro verbo da primeira conjugação, ou seja, que termina em AR. As demais conjugações, os verbos das demais conjugações, ou seja, verbos que terminam em ER ou IR, como vender e vivir, eu vou ter justamente o contrário, ou seja, no lugar de tu, em vez do a, eu vou colocar o e, no lugar de usted, em vez de colocar o e, eu vou colocar o a. Então vai ficar como? Tu vende, usted venda. Tu bibe, usted biba. É só para vocês prestarem atenção nessa mudança, né, do uso da vogal quando eu for conjugar esses verbos com tu ou com usted. Para a gente treinar aqui um pouquinho, vamos ver aqui a resolução desse exercício, onde a gente vai ver o emprego, no caso da primeira questão, da forma em imperativo afirmativo. Então, letra A, nós temos por favor, e o verbo entre parênteses é escuchar e devo conjugar com vosotros atentamente. Como é que eu vou conjugar o verbo escuchar com vosotros no imperativo afirmativo? Escuchad. Por favor, escuchad atentamente. Agora o verbo traer. Como é que eu vou conjugar ele nesse contexto aqui? Traer, tracinho, tus deberes. Trae tus deberes. Item C. Por lo menos, alegrarse nosotros un poco. Alegrémonos un poco. Por lo menos, alegrémonos un poco. Observem, pessoal, que esse nos no final é o pronome que se refere a nós outros. E como está aqui no imperativo afirmativo, ele está vindo depois do verbo. Cambiar-se com tu. Cámbiate de roupa. Venir com tu. Ven aqui. Observe que o verbo venir aqui é um verbo irregular. E apenas no tu, com esse verbo, ele vai ter essa forma. Agora vamos conjugar os verbos na forma do imperativo negativo. Hoy
No pagues tú la cuenta. Por favor, no vayamos a este bar. Jugar con vosotros. No juguéis con los cubiertos. Cubiertos son talleres. Hablar con usted. No hablen todos al mismo tiempo. E creerse com tu, não te creas tão importante. Então, aqui a gente está vendo alguns casos em que eu estou utilizando o imperativo afirmativo e também o imperativo negativo. Então, pessoal, isso por hoje. Aí está o assunto. Nós vamos agora abrir para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar seguimento à aula realizando algumas atividades sobre esse tema.